Olá pessoal, sou Flanca Thaídes, do canal Historiando na Verdade. E antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a divulgação do canal e recomendação do conteúdo. E quem gostar do assunto, né, inscreva-se no canal. Então tá. Ontem eu falei sobre Dom João VI, né? Dom João VI que veio fugido da Revolução Napoleônica, né, que consolidou a burguesia no poder, e a democracia, que eu sempre falo para vocês, democracia que para mim é uma ditadura da burguesia, tá? Que lá na Revolução Francesa tomou o poder da aristocracia. Dom João VI tem que voltar para Portugal em 1820 por causa da reforma liberal, né? da Revolução Liberal que acontece no Porto, né? E deixa seu filho, né? Dom Pedro I, né? Que era um infante ainda, né? Como responsável pelo controle do vice-reino que era o Brasil. Tá? Dom Pedro é um molecote, né? Eu já falei para vocês, dei uma introdução, né? Cachaceiro, mulherengo, né? Autópsia pós-morte dele, o corpo dele está no museu do Ipiranga, em São Paulo, tá? A autópsia póstuma mostra que ele tem várias fraturas pelo corpo, né? Devido a tomar muito goró e cair do cavalo, né? Às vezes o cavalo levava ele embora para casa sozinho. Vamos lá, deixa ele. E aí há uma explicação também por que a bandeira brasileira não tem um vermelho, tá? Porque a independência do Brasil foi uma certa transação de pai para filho, né? Dom Pedro era o filho e Dom João era o pai. Tá? O vermelho, na maioria das bandeiras mundiais, significa a luta pela independência ou sangue derramado. Tá? Eu não sei porque essa repúdia. Ainda ontem eu falei para um bolsominion que, pô, se você detesta tanto o vermelho, troca o sangue, coloca o sangue amarelo ou verde, né? E muda o coração para o lado direito, porque o Criador parece que errou contigo. Né? O coração é do lado esquerdo, bate 120 mil vezes por dia com sangue vermelho. Né? Aceite isso. Isso foi uma obra do Criador. Vamos lá, voltando a Dom Pedro. Dom Pedro, né, o infante mulherengo, né, ele fica aqui. Quando é consolidada lá a derrota da Revolução Liberal, as cortes portuguesas vão chamar ele para voltar. Por quê? A ideia era tirar o Brasil de vice-reino e retransformá-lo em colônia, não é? E Dom Pedro vai recusar, que vai ser chamado Dia do Fico, né? Que é em 1822 ainda. Tá? E lá em setembro, né, de 1822, Dom Pedro vem à Baixada Santista se aconselhar com o patriarca da Independência, o Santista José Bonifácio, né? Desce a serra, né? Era uma viagem extremamente penosa, porque tinha que descer a serra, você parava em Cubatão, pegava ali uma barca, porque não existia ligação terrestre entre Santos e Cubatão, saía do Rio Cubatão e chegava ao Valongo, em Santos. Né? Ele fica aqui se aconselhando com José Bonifácio, que é uma pessoa muito importante na história do primeiro reinado. Né? E quando volta, né, ele faz o trajeto de retorno, desembarca em Cubatão. Segundo alguns boatos aqui da sociedade cubatense, ele está com uma forte disenteria. Chalaça, né, que é o serviçal dele, ele escreve um livro muito cômico, que a gente lê o livro dando risada o tempo todo, porque ele fala das tragédias de Dom Pedro, né, diz que ele está com uma dor de barriga infernal. Né? E aqui em Cubatão diz que ele recebe um chazinho de goiabeira, né, para melhorar, mas, né, o Chalaça disse lá em cima, quando ele está no Ipiranga, que quando ele baixava as calças, os caras já olhavam para onde estava o vento para virar, porque parecia que ele estava podre. Né? Ele recebe as cartas e ele não grita nada de independência ou morte. Né? Aquele quadro dele em cima do cavalo não existe. Né? Aquilo ali é uma pintura. Não é? Ele está em cima do lombo de uma mula e ele fala: a partir de hoje estamos independentes de Portugal. Tá? E é declarado, né, logo em seguida, em outubro, imperador do Brasil. Tá? O primeiro país a reconhecer a independência foi os Estados Unidos da América, porque estava diante da doutrina Monroe, né? América para os americanos. O segundo país, Portugal, mas antes, né,
queria um pagamento de 2 milhões de libras esterlinas. Primeira dívida externa do Brasil. Né? O próprio pai arrancou uma fortuna dele. O pai que já tinha ido para Portugal, né, em 1820, levado todo o dinheiro do Banco do Brasil, né? Todos os dividendos do Banco do Brasil, que ele havia criado. Né? E aí entra o período de consolidação do território. A gente vê que a América do Sul ela é toda fragmentada devido à elite crioula, né? E 2 mártires de independência, Simão Bolívar, né, por cima, e San Martín por baixo. Tá? Eles nunca se encontraram, mas a elite crioula vai fazer vários processos de rupturas. Né? O Brasil, devido ao imperador, mantém a sua o seu território muito grande. Né? O Brasil é o 5º maior país em extensão territorial do mundo. Dom Pedro vai enfrentar algumas resistências, né? Por exemplo, como a Confederação do Equador, no Nordeste, devido à rejeição, né, das políticas de Dom Pedro e também da Constituição, nossa primeira Constituição, que vai ser preparada pelo Congresso. Dom Pedro não aceita, né, porque ele queria ser o rei absolutista, né, o imperador absolutista. Ele fecha o Congresso na noite chamada Noite da Agonia. Em 1824, ele lança a primeira Constituição com 4 poderes, diferente de Rousseau, né, do contrato social de Rousseau, e de todos os filósofos contratualistas de 3 poderes harmoniosos e independentes. Tá? Qual é o 4º poder? O moderador, que é o dele. Então, qualquer disputa que houvesse, não é? Se os 3 poderes não resolvessem, né, ele dava a palavra final como poder moderador. Tá? Ele vai enfrentar muita resistência, né? Principalmente depois da morte do pai dele. Ele quer assumir o lugar de direito que ele tinha perdido quando ele pretende ficar no Brasil, né, no dia do fico, né? E ele quer o trono português também. E aí ele vai fazer a seguinte proposta para o irmão dele, Dom Miguel. Ele quer que o irmão governe até a filha, que é sobrinha do irmão dele, a filha dele, cresça para se casar com o tio. Isso vai ser um escândalo, né? O Brasil é conservador, a religião oficial é católica, né? E aí a gente fala a direita e o conservadorismo. Por quê? O conservadorismo, que foi mantido por Dom Pedro I, manteve negro como objeto, escravo, né? O poder dos grandes cafeicultores, né? dos coronéis, donos das terras brasileiras, que vai se consolidar lá na Lei Eusébio de Queiroz. Eu falo do Segundo Reinado. Não é? E é um país que vai tapear a Inglaterra, que vai também aceitar a independência do Brasil, com uma condição, que o Brasil pare com o tráfico negreiro. Os brasileiros vão enrolar a Inglaterra até 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz. Em 1828 tem a Guerra da Cisplatina. Essa é a guerra, né, que vai dar origem à criação do Uruguai. O Uruguai era uma província brasileira e essa guerra Dom Pedro vai perder, vai endividar o Estado e vai torná-lo cada vez mais impopular. Tá? Até que chega em 1830... Ele vai andar pelo país e quando chega no Rio de Janeiro está preparada uma festa pelos portugueses, porque o gabinete dele era português, né? Os brasileiros vão ficar indignados e vão reagir. E aí surge a Noite das Garrafadas. A popularidade dele vai caindo, né? E com a morte do pai dele, ele abdica do trono em 1831, volta para Portugal para lutar, né, contra o irmão que não aceitou a proposta de casar com a sobrinha. Né? Ele vai vencer esse golpe que o irmão dele deu nele, né? E assim que ele vence, ele morre aos 34 anos. Deixa aqui o filho, Dom Pedro II, com 5 anos de idade, né? Com um grupo de regente, que vai ser chamado período de regência e mais tarde o golpe da maioridade. Tá? Mas isso já é uma outra aula. Recomendações que eu dou para entender um pouco de Dom Pedro. Tá? Esse livro aqui, preparado por, né, As Maluquices do Imperador. Isso aqui é muito legal, né?
Porque o imperador, qualquer coisa é nada é mais importante do que rabo de saia. Ele vê mulher, muitos acreditam que ele chegou a ter mais de 100 filhos, né, espalhados pelo país. Né? Então, mulher para ele né? 1822, tá? Que são leituras fáceis, né, do Laurentino Gomes. E para entender a chegada de Dom João VI ao Brasil, 1808. Tá? Depois vai ter o golpe da República, né? E a nossa República realmente é uma farsa. Tá? Só mais um adendo: a primeira Constituição, mulher não votava, negros não votavam e o voto era censitário. O que significa isso? Só quem ganhava acima de 300 mil contos de réis a 800 mil. Ou seja, pobre não votava. Tá? Isso só vai consolidar a Constituição Cidadã de 88, que inclusive autoriza o voto do analfabeto. Né? Embora, né, hoje a gente estamos passando um perrengue aí por causa do voto dos analfabetos políticos, né, que Bertold Brecht faz uma crítica ferrenha, né, ao analfabeto político, que pela primeira vez conseguiram eleger um presidente, né, fascista, né, fascista, homofóbico, racista, tudo que é isso ele possui, né? Contra a mulher, né? Um presidente que no dia do trabalho vai lá e fala do mercado. Nunca na história do país um presidente não deixou de homenagear o trabalhador no dia do trabalho. Né? Um presidente que se reporta a empresário, de que empresário é coitadinho, né? Eu já falei em outra live anterior. Assim, ele é coitadinho, se o dono da Avanço quiser trocar comigo, né? Acabou de comprar um jatinho de 200 milhões, eu troco ele vai dar aula para mim e eu fico na vida dele lá, né? Porque ele é coitadinho, todos eles são coitadinhos, né? Ok, pessoal? Quem gostou, deixa o like e até a próxima. Um abraço, fui!